Olha aí, pessoal, no meio dessa confusão toda sobre possíveis crises, uma recessão nos Estados Unidos, crise imobiliária na China, todo mundo preocupado, inflação persistente em vários países, taxa de juros muito altas, empresas do setor imobiliário chinês colapsando, empresas brasileiras ligadas diretamente à China, com seu valor oscilando bastante nas bolsas de valores, enfim, um caos total que está nos últimos momentos, aí, nos últimos tempos, né? Realmente, uma preocupação que tem aparecido aqui para os Estados Unidos e também para outros países aí, né? De fato, é a China ainda com a sua capacidade, quem diria depois de tanto tempo, né? De vender produtos baratos para várias partes do mundo. E, de fato, aqui a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a senhora Janet Yellen aqui, afirmou o seguinte, né, que, de fato, aqui, os Estados Unidos vão reagir se a China inundar o mercado de produtos baratos, né? E aí fica a grande questão, qual é o problema do seu povo comprar produtos mais baratos do exterior, né? Pois bem, vamos conversar sobre todo esse protecionismo aí, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato aqui, os Estados Unidos estão alertando a China, ao que parece aqui, a respeito da tomada de medidas no futuro próximo, talvez aqui, medidas comerciais, é claro, isso aqui é puramente no âmbito comercial, no âmbito econômico aí, caso a China continue aí tentando resolver a questão do excesso de capacidade industrial, inundando o mercado internacional com os seus produtos, né? Isso aqui foi publicado pelo pessoal do Financial Times, né? Que conversou ali com um monte de gente do Tesouro lá dos Estados Unidos e tudo mais, né? E de fato aqui, de acordo com o senhor Jay Schaumburg aqui, que é subsecretário para Assuntos Internacionais do Tesouro norte-americano, né? As palavras dele: estamos preocupados que as políticas de apoio industrial chinesa e as políticas macro, que estão mais focadas no fornecimento do que em pensar de onde virá a demanda, estejam ambas caminhando para uma situação em que o excesso de capacidade na China acabará atingindo os mercados mundiais, né? Então, realmente, de fato, até aqui no Brasil o pessoal está sentindo isso, inclusive, né? Muita gente coloca aí na conta da China o fato de muitos preços terem caído aqui no Brasil, uma deflação em vários setores, porque realmente os produtos chineses estão chegando bem baratos aqui no Brasil. Se é uma verdade aqui no Brasil, certamente isso se repercute também nos Estados Unidos, na Europa e em várias outras partes do mundo, sem dúvidas, né? De acordo com esse subsecretário aí, então, né? Ele liderou uma equipe econômica lá em Pequim recentemente, então é alguém que está em contato com a China, sem dúvidas, que é o grande alvo, digamos, econômico dos Estados Unidos no mundo na atualidade, então faz sentido, né? Não apenas aqui os Estados Unidos estão preocupados com esse fenômeno dos produtos chineses inundando aí os mercados, né? Mas não apenas isso aqui, os Estados Unidos, mas também aí outros países também devem agir nesse sentido, de forma que algum tipo de barreira comercial sendo levantada não deve ser tido como algo inesperado pelos chineses, né? Diz aqui ele, inclusive, né, o resto do mundo irá responder e não fará de uma nova forma anti-China, mas sim a política chinesa, né? Ou seja, seria algo restrito exclusivamente a essa questão dos produtos muito baratos inundando os mercados ali de forma geral, né? Já que a senhora Margrethe Vestager, né, que é comissária de concorrência da União Europeia, sim, existe isso na União Europeia, né? Uma comissão de concorrência, uma comissão para fiscalizar se a concorrência é desleal ou não. Olha o absurdo que chega o controle da União Europeia, né? Então, no fim de semana agora, ela anunciou que a União Europeia está de fato aqui se preparando, né, para usar ferramentas comerciais a fim de combater práticas injustas da China, aqui nas palavras dela e tal, né? Então, a União Europeia chegou a lançar no final do ano passado uma investigação anti-subsídios aí sobre a indústria de veículos elétricos chineses, outra coisa que está dando problema, até mesmo aqui o senhor Elon Musk está bastante preocupado com isso aqui, né? E parece que a Janet Yellen, que vai viajar aí ainda esse ano para Pequim, parece que esse é um tema muito importante dentro da agenda dela lá com os chineses, com o governo do Xi Jinping, de fato aí, né? Também ela deve abordar o excesso de capacidade chinês aí com seus colegas do G20, quando eles se reunirem em São Paulo. Agora parece que em fevereiro vai ter uma reunião aqui em São Paulo do pessoal do G20 e esse assunto vai ser abordado
vai ser levantado, de fato, né? Mas então, o que falar a esse respeito aí? O quanto os países devem estar preocupados com os produtos baratos da China? Em primeiro lugar, eu não consigo entender todo esse protecionismo. Isso aqui na prática significa dizer para os cidadãos do país, dos Estados Unidos, por exemplo, que eles agora estão proibidos de comprar um produto mais barato, né? Vocês não podem adquirir um produto por um preço mais baixo, vocês têm que gastar mais dinheiro para ter as mesmas coisas. Basicamente é isso que o governo faz ao tomar medidas protecionistas. Ah, mas isso aí prejudica a indústria nacional. Por que a indústria nacional tem preços mais elevados do que o produto chinês? O que causa isso? Uma margem de lucro muito alta? Se for a indústria nacional, tem que se virar. Uma produtividade menor? Então tem que resolver esse problema aí. Há uma carga tributária muito alta, então o Estado tem que intervir não aumentando as barreiras para o produto que vem de fora, mas reduzindo aqui os entraves à produção interna. Tem que ter um motivo para justificar por que de fato um produto é muito barato aí, vindo da China, né? Ah, não, mão de obra escrava, exploração e tudo mais, isso meio que já ficou no passado, essa é a verdade, né? Então, realmente aqui não tem muito motivo, se você olha por esse aspecto aqui, não tem muita explicação para o governo lançar medidas de proteção, medidas protecionistas, a não ser favorecer o pessoal ali mais próximo do governo, grandes grupos empresariais, grandes conglomerados, né? Esse pessoal que tem um acesso mais facilitado aos grandes grupos. A gente tem visto isso acontecer aqui no Brasil, né? Todos eles se alinharam, quem diria, até, sei lá, Magalu se alinhou ali com o Luciano Hang para pedir a taxação de comprinhas da Shein, né? Que nada mais são do que produtos estrangeiros, na sua maior parte aí, vindos da China, né? Então, realmente, em qualquer parte do mundo existe isso, uma tendência de grandes conglomerados, pessoas já estabelecidas, que não querem lidar com a concorrência. Antes, a concorrência era geográfica, era local, né? Agora ela não tem limites geográficos, mas por conta da internet, por conta da facilidade de você transportar produtos ao redor do mundo e tudo mais. As coisas chegam muito rápido aqui no Brasil, vindas da China, e você sabe muito bem disso, né? Então, de fato, existe muito interesse desses grupos que fazem pressão, que fazem lobby junto aos políticos, né? Porque, para pensar, se uma pessoa num país, num determinado país, vamos colocar aqui no Brasil, ela pagaria R$100 numa roupa aqui no Brasil. Na China ela vai pagar R$60. O que ela vai fazer com os outros R$40? Ela vai queimar? Ela vai jogar fora? Não, ela vai comprar alguma coisa com esse dinheiro, vai fazer alguma coisa com esse dinheiro aí, circulá-lo na economia. Então, o fato das pessoas gastarem menos dinheiro para comprar um item permite a essas pessoas gastarem esse dinheiro com outros itens, vão desenvolver a indústria em outra parte. Então, não é como se você estivesse matando a atividade empresarial econômica dentro do país. Não, as pessoas só estão tendo um poder aquisitivo maior, agora elas podem adquirir mais itens com a mesma quantidade de dinheiro, favorável para as pessoas, é claro, e incentiva a concorrência que leva a uma maior produtividade no longo prazo. Essa é a verdade. Tem muita empresa, infelizmente, que não quer concorrer. Nunca é bom, concorrência nunca é algo bom, isso é verdade. Ninguém quer, mas é errado proibir isso por meio do uso da força estatal. Agora chama a atenção, com certeza, a China lançando mão desse expediente aí por conta de um excedente de uma capacidade industrial. Será que eles investiram tanto em indústrias que agora não tem nem onde desovar os produtos produzidos? Parece que é isso, mais ou menos o que aconteceu no mercado imobiliário. Construíram tanta coisa, prédios, apartamentos, casas, cidades inteiras, complexos habitacionais, e não tem ninguém para morar lá. O que a China faz com isso? Derruba, né? Tá demolindo várias coisas, está tentando empurrar para o pessoal vender. Não tem muito o que fazer, porque realmente a coisa foi tão distorcida que agora existe um excesso de estoque de imóveis no país. Parece que está acontecendo isso com capacidade industrial também, o que é bastante impressionante. E aí fica a questão, ok, nesse primeiro momento a China consegue fazer isso, ficar produzindo itens baratos para desová-los no mundo afora aí. Mas o quanto isso está sendo lucrativo para as empresas da China, esse é o grande ponto. Será que eles conseguem vender tão barato aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo com o custo do transporte, da tributação e tudo mais, da burocracia? Será que eles realmente estão praticando um preço competitivo ou isso aí realmente é um preço que está custando subsídios para o governo para manter isso aí?
Para mim, parece mais esse segundo cenário, porque essa coisa parece que começou meio que de repente. Uma tentativa do governo aí de manter a indústria do país viva como um zumbi, praticando preços muito inferiores aos que são praticados em outra parte do mundo, em outras partes, né? Se for realmente esse cenário aqui, então isso não vai durar muito tempo. Não existe mágica estatal socialista comunista que possa ser feita sem que isso acabe em pouco tempo repercutindo num grande problema econômico. Se a China continuar nessa brincadeira, a coisa realmente vai desandar. Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.